Graça e paz a todos. Vamos dar início hoje à primeira lição de uma série de encontros com Jesus, descrito nos seus 4 evangelhos, segundo escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. E vamos ver, vários encontros que o Senhor Jesus teve ao longo de sua caminhada, de seu ministério aqui na Terra. Hoje o nosso estudo se encontra no Evangelho de João, capítulo 5. A cura de um enfermo no tanque de Betesda. O paralítico de Betesda. Não se sabe muito acerca desse homem, nem mesmo o local de qual é o seu nome ou onde ele morava, A Bíblia apenas diz que era um homem enfermo que sofria 38 anos, paralítico. Não se sabe também que doença ele tinha se acometido para que ocorresse essa paralisia. Mas geralmente é considerado como um paralítico, porque não conseguia se mover, não conseguia se locomover, se movimentar, sem a ajuda de pessoas. Porque ele ficava ali deitado num leito, e esse homem não teve muitas oportunidades até ali. Provavelmente, quando a água se agitava daquele tanque, ele não tinha ninguém que o colocasse. E sozinho nunca conseguia ser o primeiro a entrar. O tanque de Betesda foi um lugar onde Jesus curou um homem que havia 38 anos que encontrava um paralítico. E muitas pessoas esperavam por um milagre na água desse tanque. Mas Jesus curou o paralítico apenas com sua palavra. Apenas com o poder da sua palavra. O poder não estava no tanque de Betesda, nem muito menos naquela água, mas estava em Deus. Então vamos estar lendo a passagem para a gente entender, do que estamos falando aqui. E diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado de Betesda, a qual tem 5 entradas, ou 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aqui fala de uma crença que os judeus tinham de que um anjo descia sobre aquele tanque e com o movimento das águas, o primeiro que pulasse naquele tanque, ele seria curado de qualquer enfermidade. E aquele paralítico sempre via que todas as pessoas que chegavam no tanque, quando as águas se movimentavam, ele ficava para trás, sempre um ia primeiro que ele. Não se sabe ao certo, a Bíblia não fala, que era verídico, se realmente acontecia esse milagre, se realmente as pessoas eram curadas. Mas vemos aqui que tem esse relato. Então, era uma coisa que ele acreditava que acontecia. O verso 5.
E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o interessante é que no verso 5, que Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que ele estava muito tempo daquele jeito, Jesus chega perto dele e pergunta: queres ficar curado? Vimos que nos capítulos anteriores havia uma festa, né, em Jerusalém. Havia uma festa entre os judeus. E Jesus, ele preferiu ir até o tanque ao encontro deste homem e faz essa pergunta: queres ficar são? No verso 7, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado e não é lícito levar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma teu leito e anda. Perguntaram depois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado. E em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Então vimos aqui que havia uma festa, né? E havia também um lugar chamado Betesda, né? Um lugar chamado Tanque de Betesda. E ali ficavam muitos enfermos, né? E Jesus, o vendo deitado e sabendo que estava assim muito tempo, fez uma pergunta àquele homem: você quer ficar curado? E olha o que ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Irmãos, Jesus ele fez uma pergunta objetiva para aquele enfermo: você quer ficar curado? Obviamente, era para ele responder sim ou não. Mas o desejo daquele homem era sim realmente ser curado. Mas vemos que a resposta dele, ele ao invés de responder ou sim ou não, ele responde: sempre que tento ir, chega outro na minha frente e entra primeiro. Vemos que aqui ele se trata de um homem ferido, um homem rejeitado, um homem desprezado pelas pessoas em sua volta, um homem que
não teve a misericórdia das pessoas, porque 38 anos ele naquela situação, sempre tentando ir, e sempre outros tentando, entrando, furando a fila, né? Pulando a vez dele, deixando ele para trás, né? Aquele homem estava muito ferido, muito entristecido, muito desanimado com as pessoas, ao ponto dele não responder diretamente à pergunta do Senhor, a ponto dele não falar sim ou não. Vemos aqui que ele fez um desabafo, e mesmo assim, ele desabafando com o Senhor, falando, né, o que acontecia com ele nesses 38 anos, Jesus conseguiu interpretar, né, e fala, né, Senhor, não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então, ele relatou, devido a essa tristeza, essa falta de amor, essa rejeição, essa falta de misericórdia, que Betesda significa casa de misericórdia, e era um lugar que não tinha misericórdia para aquele homem. O lugar significava, né, casa de misericórdia, mas não havia misericórdia para aquele homem das pessoas, a ponto dele falar que não tem homem algum que ajudasse aquele homem a pular naquele poço. E mesmo assim Jesus, ele consegue interpretar o que aquele homem queria dizer, a resposta daquele homem, mesmo que a resposta daquele homem foi questionar o que estava acontecendo na vida dele. O Senhor Jesus, ele tem a sabedoria de interpretar o desejo do nosso coração. Por mais que possamos estar feridos, machucados, desprezados, humilhados, por mais que as pessoas à nossa volta façam vista grossa a ponto de não querer nos ajudar, o Senhor, ele nos vê, porque aqui fala que Jesus, ele viu aquele homem deitado, ele ele foi até aquele homem e viu aquele homem deitado e perguntou. Sabe que eu entendo nessa passagem aqui, nesse versículo, que Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Talvez não tenha tido ninguém nesses 38 anos que fez alguma pergunta àquele homem. Talvez não havia nesses 38 anos alguém que se preocupasse em querer saber o que ele precisava. Não houve ninguém que chegasse até ele e perguntasse o que ele queria. Mas Jesus perguntou. Jesus sabia o que ele queria. Queres ficar curado? E mesmo ele ferido, porque a resposta dele foi uma resposta de um homem ferido, calejado da vida, calejado de pessoas passarem a rasteira nele, calejado de pessoas não olharem para ele, não terem misericórdia, não terem compaixão. Muitas das vezes, amados, eu e você esperamos muito das pessoas, esperamos uma pergunta, esperamos uma palavra de ajuda, de conforto, uma palavra de força. Muitas das vezes esperamos uma oração, uma visita de alguém. E muitas das vezes
Poderemos ficar igual esse paralítico aqui, a vida toda esperando, e não ter misericórdia, do outro. Esse versículo aqui me faz entender que aquele homem esperou muito pelas pessoas. Ele esperou muito das pessoas ter misericórdia dele, ter compaixão dele. Porque se o Senhor Jesus ele não viesse socorrer, ter misericórdia daquele homem, ele ia morrer daquele jeito. Porque a religiosidade hoje está assim. Você morre e não vê uma pessoa para te ajudar. Você morre e não vê uma pessoa para perguntar se você precisa de ajuda. Infelizmente, não está sendo diferente nos dias de hoje. O individualismo está muito grande. A religiosidade está muito grande. E o que eu pude observar aqui, que Jesus, ele fala assim: então Jesus disse, levanta-se, pegue a sua cama e ande. Sabe o que eu entendo? Para mim e para a sua vida? Que está na hora de se levantar. Está na hora de buscarmos forças em Jesus. Através da palavra de Jesus, porque foi através da palavra de Jesus que esse homem vai vir a ter forças para se levantar. E Jesus disse, levanta-se, pegue a sua cama e ande. Levante, pegue as suas coisas e caminhe. Não espere por homens. Sobre a minha palavra, vá, levante, ande. Leva o que é teu. Muda de cenário, muda de lugar. Saia do lugar de humilhação. Saia da zona de conforto. Porque se ficarmos esperando por pessoas para nos ajudar, vamos ficar igual esse paralítico, travados no mesmo lugar. Muitas das vezes, amados, depende de nós, depende de mim e de você, tomar posição e nos levantar para alcançar os objetivos que o Senhor tem nas nossas vidas. Nem que seja se arrastejando, nós devemos levantar, tomar o nosso leito e andar. Sobre a palavra do Senhor, sobre a direção de Jesus. Confiar que Jesus, Ele vai nos dar poder sobre a sua palavra para fortalecer a nossa caminhada. Porque Ele dá. Assim como Ele deu esse homem, sobre a palavra dEle, Ele teve um encontro com esse homem. Ele teve um encontro com esse homem. Um encontro que gerou movimento. Enquanto aquele homem estava esperando por pessoas, enquanto aquele homem estava esperando por movimento das águas, enquanto aquele homem estava esperando por pessoas dar a vez para ele, Jesus ele veio e com sua palavra movimentou a vida dele. Porque não há nada melhor do que o movimento vir da fonte de águas vivas, que é o Senhor Jesus. Jesus não é um tanque parado que precisa esperar o movimento, não. Jesus é fonte de águas viva. Jesus está em constante movimento, a todo tempo, a toda hora. Basta clamarmos pelo Senhor,
que Ele está pronto, Ele está prestes a nos socorrer, a nos ajudar, a nos guiar, a nos orientar nas nossas decisões, nas nossas necessidades, na situação de desespero. Não espere por pessoas. Não espere por pessoas. Ele pode sim fazer com que pessoas venham até você. Mas primeiro, clame ao Senhor Jesus. Porque Ele é o socorro bem presente. O nosso Deus é um socorro bem presente em tempo de aflição. Muitas das vezes a gente alicerça a nossa base, a nossa esperança na areia. E a areia são os homens. Porque se o homem cair, quem tiver alicerçado com eles cai também. Agora, se tivermos alicerçado na rocha que é Cristo, pode vir a tempestade, pode vir terremoto, pode vir o que for. Não seremos abalados. Não seremos abalados. No verso 9. No mesmo instante, o homem ficou curado. Aleluia! Pegou a cama e começou a andar. Ele obedeceu à direção da palavra, da ordem de Jesus. Ele poderia estar desesperançoso, ele poderia estar sem forças, ele poderia estar triste, ele poderia estar angustiado, decepcionado, desiludido. Mas sobre a direção da palavra de Jesus, ele obedeceu. Ele levantou, no mesmo instante o homem ficou curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado. E a nossa lei não permite que você carregue sua cama nesse dia. Interessante. Estava havendo uma festa naquele lugar. Estavam líderes, né? Os líderes judeus estavam ali, próximo àquele homem. Viram quando ele pegou a cama e andou. E o interessante que eu vejo aqui nesse versículo, nessa passagem, que eles observaram o que é lícito e o que não é lícito. Quer dizer, avaliaram o pecado supostamente dito por eles, mas não observaram o milagre. Interessante, né? 38 anos eles observando o homem ali, pouco se importou pelo milagre. Aquele homem estava andando. Eles se preocuparam com o leito no sábado. Eles se preocuparam com o leito no sábado. Eles não se preocuparam com o milagre. Eles não se preocuparam com o milagre. A religiosidade, amados, fazem isso. A religiosidade faz isso com as pessoas. Elas não se preocupam com o milagre, elas se preocupam com status, com isso, com aquilo, com coisas materiais, mas não com a vida. E ainda disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama
e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia que tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou com o homem no pátio do templo e disse: escute, você agora está curado. Não peques mais, para que não aconteça com você coisa pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda mais com vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Quando foi estipulada a lei, para não trabalhar no sábado, fala de benefício próprio, trabalhar para si, trabalhar para si, para ter benefício próprio, mas trabalhar em prol da vida ou espiritual, isso Jesus, a lei não impedia não. A lei não impedia, não. Por isso que Jesus fez a cura no sábado, para que esse paradigma fosse quebrado. Porque para salvar, para libertar, para curar, para orar, para visitar, fazer uma visita, não tem problema ser dia de sábado. Porque estava havendo uma festa naquele dia, mas houve também, estava havendo uma festa naquele dia em Jerusalém. Mas também houve festa no céu, através de Jesus. Enquanto os religiosos estavam nas festas carnais, Jesus estava fazendo uma festa nos ares espirituais. Festa no céu, quando o pecador se arrepende, quando há cura, quando é milagre, a festa nos céus. Jesus ali perdoou um pecado foi perdoado, uma alma foi liberta. A festa no céu, quando o pecador se arrepende, os anjos fazem festa, quando há uma libertação. E Jesus não estava deixando de fazer a festa, porque a festa que Deus se agrada, quando a gente faz uma libertação, quando a gente consegue levantar um aflito, um enfermo, quando a gente consegue libertar os cativos das prisões, a festa no reino espiritual, no mundo espiritual, a festa. Os judeus tinham separado o sábado para festejar. Enquanto eles estavam festejando, Jesus estava fazendo a festa acontecer. Porque para a libertação, para a cura acontecer, temos que ficar alegres. E eles, de vez de se alegrarem com a cura daquele homem, com a libertação daquele homem que sofria 38 anos, eles queriam matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Por Jesus fazer o que o Pai faz. Quando Jesus falou aqui que meu Pai trabalha até agora, porque Deus não cansa de trabalhar não, todos os dias. Deus trabalha em prol da minha e da sua vida, para nos mantermos bem protegidos, guardados do maligno. Todos os dias
O Senhor, Ele opera sinais e maravilhas para salvar, para libertar, para curar. Todos os dias Deus trabalha para que uma alma venha se arrepender, para que uma alma venha ser salva. Todos os dias. E a religiosidade, muitas das vezes, faz ao contrário do que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando para mim e para a sua vida que ao invés de sermos religiosos, temos que fazer como Ele fez, através do seu testemunho. Não tem dia, não tem hora para fazer as obras de Deus. Não tem tempo. Se tiver alguma pessoa que necessita de uma visita, de uma libertação, de uma oração, de uma palavra de conforto, devemos fazer igual o Senhor fez. Jesus fez aquilo para que os discípulos também vissem e seguissem o seu exemplo. Só que Jesus aqui, ele faz um despertamento para aquele homem, depois de ele ser curado, que se encontra no verso 14, e diz assim: mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse: escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você coisa ainda pior. Tem enfermidades, amados, que são consequências sim do pecado. Tem enfermidades que não. Tem enfermidades que é propósito do Senhor. Mas quando Jesus ele falou: você está curado, mas cuidado, não peques mais para que não te aconteça coisas ainda pior. Porque não há nada pior do que a morte. E não é a morte física, é a morte espiritual. Não há nada pior do que a pessoa morrer sem salvação. Então, Jesus orientou: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E não é nada pior do que não alcançar a vida eterna. Não subir aos céus, não ser ressuscitado, não ter um nome no livro da vida. Não ter um nome escrito no livro da vida. Então, isso que Jesus quis dizer com aquele homem. Foi isso, essa orientação que Jesus disse para aquele homem. Mas, graças a Jesus e graças a Deus, que aquele homem teve a oportunidade. Ele passou 38 longos anos à espera do milagre, à espera da cura. E muitas das vezes ele estava esperando em pessoas erradas. Estava depositando esperança em quem não podia fazer nada por elas. Foque a sua esperança em Jesus. Ele é a fonte de águas vivas. Se a sua vida está parada, se tem algo parado na sua vida, algo que está impossibilitando você de andar para viver os propósitos do Senhor, hoje o Senhor está falando para mim e para a sua vida. Queres ficar curado? Tu queres ficar curado?
Então responda: sim, Senhor, eu quero. Responda: sim, Senhor, eu quero. E Jesus vai falar: levanta-te, toma teu leito e anda. Saia desse cenário de humilhação. Levanta, posiciona, pega as suas coisas, pega tudo que você colocou, depositou nesse cenário. Pega as suas lembranças, pega tudo que te remetia àquela prisão, lembranças, pensamentos, tristezas, mágoas, frustração. Pega esses leitos, arranca desse cenário e anda. Sabe o que eu entendo quando Jesus falou: toma teu leito? Para não deixar nada para trás, não. Deixar nada para trás, nada ficar preso naquele cenário de humilhação, de derrota, de tristeza. Nada deve ficar preso naquele cenário de humilhação e de derrota. Nada. Pega os seus pensamentos, suas tristezas. Leve, que Jesus ele vai direcionar. Não deixa nada para trás. Não deixa pendências para trás, para que você não possa voltar. Jesus ele orienta levar aquele leito para que ele nunca mais voltasse àquele lugar. Para que ele nunca mais voltasse. E tanto é que ele falou: escute, tu estás curado, não peques mais. Porque o lugar da onde eu te tirei não é para você voltar mais. Jesus tirou o leito daquele homem, daquele lugar, definitivamente, para nunca mais ele voltar. Jesus estava falando: você está curado. Não vai botar a mão aonde não é para você mais colocar. Você está curado. Não vá pensar mais coisas que não é para você pensar. Você está curado. Não vá conviver com pessoas que não é para você conviver. Não deposite mais esperança em pessoas que não podem fazer nada por você. Pega o teu leito e anda. Siga o seu caminho sobre a direção do Senhor. A única voz que ele ouviu falar ali foi de Jesus, porque ninguém tinha palavra nenhuma para dar àquele homem, a não ser o Senhor Jesus. Fica com essa reflexão, amados, que sirva de lição para mim, como serviu para minha e para a sua vida. Eu aprendi muito com essa passagem, a qual o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. E que Deus te abençoe.